Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como você consegue criar um gráfico semelhante a esse que você está vendo agora, que permita que você faça o acompanhamento do andamento de projetos e tarefas. E, dessa forma, conseguir construir um relatório que vai impressionar o seu chefe, tanto pelo visual quanto pela funcionalidade. Mas antes disso, permita que eu me apresente para você que ainda não me conhece e está chegando agora aqui no canal. Meu nome é Wallace Martins da Silva e aqui no Excelismo meu objetivo é te ensinar Excel para você ser destaque no mercado de trabalho. E antes da gente partir para o conteúdo aqui dessa videoaula, eu quero te convidar a clicar no primeiro link aqui na descrição e fazer o download desse material, para que você consiga me acompanhar e replicar todo o passo a passo que eu vou te ensinar aqui agora. Muito bem, bora lá então. Só dando uma contextualizada aqui a respeito da base de dados que a gente vai trabalhar para criar aquele gráfico, eu tenho uma tabela que está demonstrando aqui todas as tarefas que têm que ser feitas para que eu consiga entregar um projeto que foi projetado aí para ser entregue numa data prevista. Então, na minha primeira coluna aqui eu tenho a identificação dessas tarefas, que vai de 1 até 28. Tem a descrição das tarefas, a data que a tarefa iniciou, quando a tarefa terminou e aqui quando ela deveria ter finalizado. Bem como a gente também tem o status dessas tarefas. A primeira coisa que eu preciso fazer é contabilizar quantas tarefas eu tenho concluídas e quantas tarefas eu tenho que ainda estão em andamento ou não foram iniciadas na minha base de dados. Porque lembre, o meu gráfico, aqui que eu te mostrei no início dessa videoaula, ele está contabilizando aqui para a gente apenas o percentual de tarefas concluídas, que é o nosso indicador aqui de interesse. E como que eu vou fazer então para contabilizar esse total de tarefas que estão nesses status? Eu vou criar uma tabela auxiliar aqui do lado. Ela vai ter duas colunas. Ela vai ter uma coluna chamada status e uma coluna chamada total, que é o total de tarefas naquele determinado status. Note que na minha base de dados eu tenho três status. Eu tenho tarefas que estão concluídas, tarefas em andamento e tarefas não iniciadas. Tarefas em andamento e tarefas não iniciadas não é do nosso interesse aqui, a gente contabilizá-las totalmente. Porque o nosso indicador vai contabilizar apenas as concluídas. Se está em andamento ou não iniciada, é uma outra categoria, as não concluídas. Então, o primeiro status aqui que eu vou colocar nessa minha tabela auxiliar são as tarefas concluídas. E agora as tarefas não finalizadas, que vai englobar tudo o que não está concluído. E como que eu faço para contabilizar o total de tarefas concluídas na minha base de dados de forma que seja dinâmico, À medida que eu for mudando o status dessas tarefas aqui na minha base de dados, o meu gráfico vai sendo atualizado de forma dinâmica também. Eu vou utilizar uma função chamada função cont.c. Eu vou escrever essa função cont.c aqui na tela para você ver o que o Excel nos diz que a função cont.c faz. Então, o próprio Excel aqui ele especifica, que a função cont.c ela calcula o número de células não vazias em um determinado intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, qual que vai ser esse intervalo que a gente vai avaliar se tem células não vazias que vão estabelecer as condições que a gente informar para a fórmula? E qual será essa condição? Bora aqui então escrever essa função. Vou dar um ESC aqui para a gente reiniciar a escrita, porque você precisa entender que sempre que você for escrever uma função no Excel, ou você for fazer um cálculo no Excel, você precisa iniciar essa função ou esse cálculo com o sinal de igual. Então, igual cont.c, abro parênteses, primeiro argumento da minha função. Qual que é o intervalo que eu devo avaliar? Então, eu vou selecionar
todo esse meu intervalo aqui, ó, que vai de G4 até G31. Vou travar a referência aqui, ponto e vírgula, e vou informar agora para o Excel qual que é o critério que eu quero que ele avalie para mim. Nesse caso eu vou escrever aqui, ó, concluída. Eu posso escrever assim, entre aspas, ou eu posso fazer referência à célula que contém aquele meu critério. Nesse caso eu vou pelo caminho de fazer referência à célula. Clico, fecho parênteses, clico em Enter. Ele deu 0 aqui porque o texto aqui está no plural, e verifique que concluído aqui na minha base de dados está no singular. Então eu vou tirar esse S aqui e ele já contabilizou para mim que tarefas concluídas aqui na minha base de dados, das 28 tarefas eu tenho apenas 12 com status concluída. Vamos só tirar a prova real aqui, vou filtrar apenas as concluídas e verifique que agora eu vou selecionar e o Excel já informa para a gente aqui embaixo que a contagem dessas células que foram selecionadas totaliza 12, exatamente a quantidade que está mostrando aqui. E agora, como que eu faço para saber quais o total de tarefas que não está concluída, sendo que eu tenho dois status na minha base de dados, né? Eu tenho o status em andamento e não iniciada. É muito simples. Eu venho aqui, novamente, Ctrl C, abro parêntese, informo o intervalo que eu quero avaliar novamente, e agora em critérios eu vou abrir aspas e vou colocar essas duas chaves, né, viradas de forma oposta uma para a outra. Isso significa diferente de. Diferente de quê? Diferente de concluída. Porque tudo que é diferente ele vai contabilizar aqui para a gente. Então, ele já trouxe aqui, né, que tarefas concluídas eu tenho 12, tarefas não finalizadas, que são as tarefas em andamento ou não iniciadas, são 16. E se eu filtrar e contabilizar as células aqui, o Excel já me informa que são 16. Então, nesse momento a gente já tem a análise que precisa ser feita na nossa base de dados para a gente conseguir construir aquele gráfico. E uma vez que você fez a análise, o gráfico é a coisa mais simples de fazer. Eu vou selecionar essa minha tabela, aqui a minha tabelinha auxiliar, que está fazendo a análise da minha base de dados. Venho aqui, ó, na minha guia, inserir, na opção aqui, ó, gráfico de pizza, eu vou clicar nessa setinha aqui e não vou escolher o gráfico de pizza, eu vou escolher o gráfico do tipo rosca. E agora eu vou fazer algumas pequenas configurações aqui nesse meu gráfico. Eu vou ajustar o tamanho dele. E quando eu clico aqui no gráfico, o Excel exibe para a gente aqui, ó, esse botão aqui. Esse botão serve para você adicionar elementos ao gráfico, adicionar ou remover. O primeiro elemento que eu vou remover aqui é a legenda, porque eu não preciso da legenda, sendo que o meu gráfico ele vai mostrar para a gente apenas o percentual de tarefas que foram concluídas. Então, desmarco a legenda aqui e vou renomear esse gráfico. Então, esse gráfico aqui vai chamar total de tarefas concluídas. Uma outra configuração que eu vou fazer aqui nesse gráfico é remover essa linha branca aqui, ó, que divide uma série da outra. Verifique que aqui eu tenho uma série verde escura, que são as tarefas não concluídas, verde claro, desculpe, e em verde escuro eu tenho as tarefas que já estão concluídas, mas entre elas eu tenho essa linha branca aqui. Eu não quero que essa linha branca apareça nem lá no topo do meu gráfico, nem aqui na parte inferior. Então eu vou clicar dentro dessa rosca aqui, venho na minha guia formatar, e em contorno da forma eu vou escolher a opção sem contorno. Agora verifique que a gente já não tem mais aquela opção. Outra configuração que eu vou fazer aqui é dar mais destaque apenas para aquela parte da rosca, para essa fatia da rosca aqui, ó, que faz referência às tarefas que estão concluídas,
vou dar mais ênfase visual para ela, eu vou tirar o destaque das tarefas que não estão concluídas. Então, eu vou clicar, se eu clicar uma vez, ele seleciona as duas fatias dessa rosca. Se eu mudar o preenchimento aqui, ele vai mudar, vai colocar a mesma cor para todos. Nesse caso, eu vou clicar uma vez, que vai selecionar todas as duas. Agora eu clico mais uma vez em cima daquela fatia que eu pretendo modificar a cor. Venho em preenchimento da forma e vou colocar esse branco gelo aqui, um cinza, bem clarinho. Para que ele não suma totalmente, né? Não apareça totalmente, mas também não desapareça totalmente aqui do nosso gráfico. E para as tarefas que estão concluídas, eu vou definir aqui uma cor de contorno, um azul, né? Porque o azul ele condiz um pouco com o que já foi feito. Ou eu poderia também usar um verde, mas eu vou usar o azul para que esse nosso gráfico fique semelhante ao gráfico do exemplo que eu te mostrei no início da aula. Então a gente já tem aqui, né, o nosso gráfico. Então à medida que eu for concluindo tarefas aqui, ó, verifique que a barrinha azul ela vai aumentando, mas agora eu preciso fazer uma outra configuração, que é uma configuração que vai permitir, né, tal como no nosso exemplo aqui, que a gente exiba tanto o percentual, né, quanto que essas 12 representam do percentual e quantas tarefas de quantas foram finalizadas. Porque às vezes você vai criar um gráfico, né, e você não vai mostrar a tabela. Se for para você mostrar a tabela, você não precisa mostrar o gráfico. O intuito aqui é que você mostre apenas o gráfico. Então eu vou clicar na área do meu gráfico aqui e vou pedir para o Excel exibir o percentual de tarefas concluídas. Vou clicar no botão de mais e vou adicionar os rótulos de dados. Quando eu cliquei em adicionar rótulos de dados, verifique que ele colocou aqui para a gente, ó, dentro da área, dentro da fatia dessa rosca, a quantidade de tarefas, né, que estão concluídas e não concluídas. Só porque as não concluídas não é meu interesse. Então eu clico uma vez, clico outra vez em cima só do rótulo de dados das não concluídas e deleto. E essa aqui eu vou mudar a fonte aqui, colocar um Montserrat, colocar em negrito e vou aumentar um pouco o tamanho aqui também. Colocar ela no tamanho 12 para ficar mais fácil para a gente visualizar. E agora uma outra configuração. Eu não quero que ele exiba o total absoluto, né? 12. Eu quero que ele mostre quantos por cento 12 representa do total. Então eu vou converter esse valor para uma porcentagem. Com esse rótulo de dados selecionado, eu pressiono Ctrl 1 no meu teclado. O Excel vai abrir para a gente aqui essa caixa de opções aqui. E eu venho aqui, ó, nessas três barrinhas aqui e vou mudar, né, o conteúdo do rótulo de valor para porcentagem. Então, seleciono porcentagem e desmarco aqui o valor. E agora basta que eu venha aqui e apague novamente, né, o das não concluídas. Então, a gente já tem que 12 tarefas representam 43% do total de tarefas que a gente tem na nossa base de dados. E agora, a última configuração que a gente vai fazer aqui é exibir aqui no centro desse gráfico, né, quantas de quantas tarefas. Que às vezes seu chefe é um pouco mais analítico, ele precisa saber, mas esses 43% são quantas tarefas? A gente vai fazer isso aqui. Mas primeiro eu vou selecionar uma célula auxiliar aqui nessa nossa base de dados para a gente fazer uma pequena fórmula aqui que vai ser colocada no centro desse nosso gráfico. Por quê que eu preciso, né, fazer uma fórmula para ser jogado no centro do gráfico? Porque eu quero que essa informação que eu vou colocar aqui no centro ela seja atualizada de forma automática também, tal como aqui, ó, as tarefas no nosso vídeo de exemplo elas estão sendo atualizadas, tanto a porcentagem quanto o total de tarefas que já foram feitas, né? Então, só retornando aqui, vamos lá. Eu vou clicar aqui na minha célula L6 e vou utilizar de um recurso no Excel chamado concatenar. O que é concatenar? É você juntar informações. Eu posso juntar informações textuais e informações numéricas dentro de uma mesma célula. E para isso eu preciso utilizar um operador de concatenação, que é esse operador aqui, ó, o e-comercial. Cadê?
tecla 7 aqui, ó, Shift 7 no teclado numérico aqui do teclado. Então eu vou colocar aqui na minha célula L7. O que é o texto que eu quero concatenar? Eu quero mostrar quantas tarefas do total já foram feitas. Então no mesmo gráfico eu vou ter informação referente ao percentual de tarefas que já foram finalizadas e vou ter também a informação referente a quantas tarefas do total que foram feitas. Isso em números absolutos. Então vamos lá. O valor aqui da minha célula L7 vai ser igual ao valor que está contido na minha célula J14, que é o total de tarefas concluídas. Aí agora é onde eu utilizo o operador, né, de concatenação. E quando eu vou concatenar informações de texto dentro da minha célula, eu preciso que esse texto necessariamente esteja entre aspas duplas. Então, eu vou usar o valor que está na minha célula J4, operador de concatenação, aspas duplas aqui. Deixa eu só tirar meu celular de silencioso para não atrapalhar a gente. Espaço, eu vou escrever D, colocar tudo maiúsculo, espaço, aspas duplas, porque eu fechei esse texto. Então, eu coloquei o valor de uma célula, juntei com o valor de um texto. Agora eu coloco o operador de concatenação de novo. E agora é 12 de quanto? 12 da soma, né, de 12 mais 16 desse nosso total aqui. Fecha parêntese. E comercial. Aspas duplas de novo. Tarefas concluídas. Fecho aspas. Clico em Enter. Opa, faltou um espaço aqui, ó. Então eu vou abrir aqui a nossa fórmula, clicar 2 vezes e vou colocar um espaço aqui antes de tarefas concluídas. Verifique, o Excel trouxe para a gente aqui que tem 12 de 28 tarefas concluídas. E à medida que eu for concluindo as minhas tarefas aqui, ó, ele vai somando lá, né, a quantidade de tarefas que já foram concluídas. E agora eu vou trazer essa informação aqui para o centro do meu gráfico. Muito simples isso. Eu vou vir aqui, ó, na minha guia inserir e vou inserir uma caixa de texto. Que é nessa caixa de texto que o resultado dessa fórmula vai ficar. Posiciono essa minha caixa de texto aqui no centro do meu gráfico. Vou aumentar um pouco o tamanho dela aqui. E com a caixa de texto selecionada, eu não clico aqui dentro para escrever nada nessa caixa de texto. Eu clico aqui, ó, bem na bordinha dela mesmo, bem nessa regiãozinha aqui, ó. Eu seleciono essa minha caixa de texto e venho aqui, ó, na minha barra de fórmulas e vou fazer uma referência à célula que contém o valor que eu quero que apareça na caixa de texto. Então, vai ser igual ao valor contido aqui, ó, na minha célula L7. Clico em Enter e aquele texto que está lá na minha L7, ele vem aqui para dentro da minha caixa de texto. Vou selecionar essa caixa de texto de novo e agora eu vou só formatar. Vou alinhar ao meio, centralizar esse texto e vou modificar a fonte. Colocar uma Montserrat, negrito. Deixa eu ver se eu aumentar aqui vai ficar legal. Não. Deixar 14. Então, no mesmo gráfico aqui, a gente tem duas informações que são relevantíssimas, né? A gente tem aqui, ó, o percentual de tarefas que foram concluídas e a gente tem o número absoluto de tarefas de um total de tarefas que existem para serem feitas. Última configuração da nossa caixa de texto, eu vou retirar essa borda aqui para que essa caixa de texto, para que com isso ela pareça que essa informação ela faz parte do gráfico como um todo. Seleciono novamente a caixa de texto, venho aqui, ó, forma de formato e em contorno da forma eu vou escolher a opção aqui, ó, sem contorno. Agora a gente olha aqui a caixa de texto, parece que ela e o gráfico são a mesma coisa. Eu posso fazer também a mesma coisa para o gráfico. Eu seleciono todo o gráfico, formatar, contorno da forma e tiro o contorno do meu gráfico. Fica até legal, porque se você fizer o seu relatório igual eu aqui, ó, na guia exibir, desmarcar as linhas de grade aqui, ó, note, você desabilita as linhas de grade e aí a sua tela fica limpa lá no fundo, né?
e desabilita os títulos, você chama muito mais atenção para o seu relatório, né, para as informações que você quer passar. E dessa forma, então, a gente consegue fazer aquele gráfico. E sempre que você for atualizando aqui na sua base de dados, né, o status das tarefas, note que ele vai modificando dinamicamente para a gente aqui o status. Tanto o percentual das tarefas que já foram concluídas, quanto o número absoluto aí de tarefas que foram concluídas para a gente. E aí, esse conteúdo fez sentido para você? Você acha que criando um relatório dessa forma, criando um gráfico desse para mostrar na sua próxima reunião de alinhamento, o seu chefe vai ficar impressionado com o gráfico que você fez? Comente aqui embaixo. E se você quiser aprender mais sobre Excel todas as semanas, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui, você vai ser notificado pelo próprio YouTube. Então é isso, eu espero que você tenha extraído algum conhecimento aqui desse vídeo e eu te espero então na próxima aula e até mais. Valeu! Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it.